Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Serial killers reais que inspiraram filmes de terror, a verdade por trás dos monstros. Parte 1, da realidade para o roteiro e os serial killers que inspiraram ícones do terror. Quando pensamos em monstros do cinema, nossa mente viaja rapidamente para nomes como Leatherface, Norman Bates, Hannibal Lecter ou Buffalo Bill. Criaturas aterrorizantes, personagens sombrios, capazes das maiores atrocidades. Mas o que muitos não sabem, ou preferem não lembrar, é que por trás de muitos desses ícones da ficção, há uma realidade tão macabra quanto a fantasia. A origem do medo, em muitos casos, é mais real do que gostaríamos de admitir. Ed Gein e o açougueiro de Plainfield. Talvez o exemplo mais icônico de influência direta da realidade na ficção seja Ed Gein, um fazendeiro do Wisconsin que chocou os Estados Unidos na década de 1950. Quando a polícia invadiu sua casa, encontrou um cenário que parecia retirado diretamente de um filme de terror, móveis feitos com ossos humanos, tigelas feitas de crânios, máscaras feitas de pele, e roupas feitas com partes de corpos femininos. Gein inspirou diretamente Leatherface de O Massacre da Serra Elétrica, Norman Bates de Psicose, e Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes. O que esses personagens têm em comum é a perturbação psicológica profunda e a obsessão por manipular corpos humanos, características herdadas de Gein. Ted Bundy, um monstro com um rosto amável. Com um rosto charmoso, fala eloquente e um histórico escolar exemplar, Ted Bundy desmontou o estereótipo do assassino como alguém isolado e grotesco. Ele confessou o assassinato de mais de 30 mulheres na década de 1970, usando sua aparência e inteligência como armas para atrair vítimas. Bundy foi uma inspiração direta para personagens como Patrick Bateman de Psicopata Americano, e até influenciou nuances do comportamento de Hannibal Lecter, como o charme manipulador e a habilidade de manipular o emocional das pessoas ao seu redor. Richard Ramirez, o perseguidor noturno. Em Los Angeles, entre 1984 e 1985, Richard Ramirez aterrorizou moradores ao invadir casas e matar brutalmente vítimas aleatórias, sempre à noite. Obcecado por satanismo, ele deixou mensagens demoníacas nas cenas do crime e mostrou uma total ausência de remorso. Ramirez serviu de inspiração para assassinos em filmes como Halloween, e sua presença é sentida em obras onde o mal parece não ter padrão, onde o assassino parece surgir do nada e agir com uma violência sem sentido. Parte 2, o efeito Kopika, quando a ficção alimenta o crime. Existe um fenômeno psicológico amplamente estudado chamado efeito Kopika. Ele ocorre quando um indivíduo, influenciado por notícias, filmes ou séries, tenta imitar atos criminosos, especialmente assassinatos. Quando o terror inspira a vida real. Em 1999, um jovem de 14 anos nos Estados Unidos matou um colega após assistir repetidamente ao filme Scream, Pânico, alegando que queria sentir como era matar alguém. Casos como esse levantaram preocupações sérias sobre a influência da mídia na mente de pessoas vulneráveis. Mais recentemente, crimes atribuídos a adolescentes que se inspiraram em Slender Man, personagem fictício surgido na internet, provaram que o fenômeno é persistente. Ainda que não seja correto culpar a ficção diretamente pelos atos, é evidente que conteúdos violentos podem funcionar como gatilhos para mentes instáveis. A responsabilidade da mídia.
A questão ética que paira sobre os ombros de diretores e produtores, e onde está o limite? Retratar o mal, torná-lo fascinante, glamouroso ou misterioso, pode gerar audiência, mas também consequências graves. A linha entre o fascínio pelo crime e a apologia é tênue, e muitas vezes cruzada por roteiristas sedentos por impacto. Parte 3, a evolução do terror e o medo refletido em cada época. O horror, como gênero, evolui junto com a sociedade. Em cada época, os monstros refletem os medos mais profundos daquela geração. Dos monstros rurais ao psicopata urbano. Nos anos 70 e 80, os filmes mostravam psicopatas em zonas rurais, em lugares isolados, como visto em O Massacre da Serra Elétrica. Mas com o avanço da urbanização e das grandes cidades, o medo passou a morar ao lado de Hannibal Lecter, Dexter, Joe Goldberg e You. A ameaça agora veste terno, acessa a internet e tem perfil no Instagram. Serial killers na era digital. Hoje, o serial killer moderno é retratado como alguém que usa redes sociais para atrair vítimas, que manipula dados, invade perfis e se camufla entre os influenciadores digitais. Filmes como Can, de 2018, ou Searching, de 2018, mostram como o medo migrou para o digital. O verdadeiro terror agora está nos algoritmos, nas dark webs, nos fóruns anônimos onde crimes são discutidos como hobbies, e onde muitas vezes assassinos reais encontram público e até seguidores. Parte 4, Além da tela e o legado dos serial killers reais. A fascinação pelo mal. Por que somos tão atraídos por histórias reais de assassinos? Essa pergunta persegue psicólogos, sociólogos e escritores. A resposta pode estar no desejo humano de entender o outro lado, o lado sombrio da alma humana. O sucesso de documentários como Making a Murderer, Conversando com um Serial Killer, Ted Bundy ou Dahmer mostra que o fascínio pelo crime é constante. O perigo é quando essa curiosidade vira idolatria. Muitos serial killers recebem cartas de fãs na prisão, alguns até propostas de casamento. Memória ou glorificação? Enquanto alguns defendem que contar essas histórias ajuda a lembrar as vítimas e entender o comportamento psicopata, outros criticam a forma como os criminosos são muitas vezes retratados como anti-heróis. Existe uma linha ética que precisa ser respeitada, o foco deve estar na análise, não na glorificação. O verdadeiro terror humano. No fim, o que mais assusta não é o Jason com seu facão, nem o Fred com suas garras. O que mais assusta é saber que Ed Gein existiu. Que Bundy seduzia e matava. Que Ramírez invadia casas como um fantasma de carne e osso. Esses homens não saíram da mente de roteiristas. Eles saíram do mundo real. E é aí que mora o verdadeiro horror, o mal não é ficção. Ele tem CPF. Ele sorri. Ele pode estar no mercado do seu bairro. E essa realidade, mais do que qualquer filme, é o que tira o sono de quem entende que os monstros, e às vezes são humanos. Conclusão, da linha tênue entre o fascínio e o perigo. Explorar a mente de serial killers reais através da arte, do cinema e da literatura é uma ferramenta poderosa para compreender o lado mais sombrio da humanidade. Mas é preciso responsabilidade. O terror real não termina com os créditos subindo. Ele deixa marcas nas vítimas, nas famílias, na sociedade e em cada um de nós. A arte imita a vida. Mas às vezes, infelizmente, é a vida que começa a imitar a arte. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha,
E não esqueça de se inscrever no canal.